Olá, meus queridos e queridas, amados e amadas do Senhor. Então vamos meditar mais uma vez na Palavra de Deus. Vamos orar? Pai querido, nós colocamos as nossas vidas nas Tuas mãos e suplicamos a Ti a Tua bênção para que o Senhor possa nos dar desenvoltura, entendimento, esclarecimento na Tua Palavra para tudo aquilo que vamos compartilhar hoje. Dá-nos a Tua bênção, Senhor, e principalmente a capacidade de aplicar na nossa vida aquilo que estamos aprendendo através de Ti na Tua Palavra. Nós oramos e clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Então, estamos aqui mais uma vez para estudarmos um pouquinho e meditarmos na Palavra de Deus. Hoje o nosso tema é: cada um dará conta de si mesmo a Deus. É isso mesmo. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Ninguém vai dar conta de ninguém. Nós vamos dar conta da nossa vida. Eu da minha e você da sua. E isso é muito sério. Lá na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 14, versículo 12, ele fala assim: assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Assim, pois, dessa forma, cada um de nós prestará contas de tudo que fazemos a Deus. Nós vamos prestar conta. Agora, cada um de si mesmo, cada um individualmente, não é mesmo? Então, nós precisamos tomar conta das nossas atitudes, de tudo que fazemos, porque nós vamos prestar contas diante de Deus de tudo que fazemos. É interessante que lá no livro de Eclesiastes, no capítulo de número 11, versículos 9 e 10, está escrito assim: alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que agradam aos teus olhos e satisfazem o teu coração. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá conta. Afasta, pois, o teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. E no capítulo 12, versículo 1, ele fala: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, dos quais dirás: não tenho neles prazer. Mas eu quero relembrar aqui, no capítulo 11, versículo 9, que fala: alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que agradam aos teus olhos e satisfazem o teu coração. Sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá conta. De tudo que fazemos, decidimos, preferimos na nossa vida, que nós fazemos, Deus pedirá conta. Ou seja, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus de tudo aquilo que nós fazemos. Cada um individualmente, não é? Por isso é grande a nossa responsabilidade, porque essa é uma grande verdade. Na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 2, versículos de número 9 a 11, está escrito assim. Olha que coisa impressionante isso aqui. Ele está falando que cada um é responsável pelas suas escolhas e decisões que fazemos, não é? E que temos na nossa vida. Romanos capítulo 2, versículos de 9 a 11, fala assim: olha o que acontece com todo mundo. Tribulação e angústia virão sobre toda a alma de qualquer homem que faz o mal, que pratica o mal. Ao judeu primeiro e também do grego, porque ele está falando, não interessa se vocês são judeus, se vocês são da descendência de Abraão, de Israel, qualquer um, sendo judeu ou não, todos prestarão conta quando fazem qualquer coisa ruim. Vou reler de novo o versículo 9. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também do grego. Glória, porém, e honra e paz e tudo aquilo que a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Ele está falando, não é? Ele fala ao judeu primeiro porque a religião predominante na época era o judaísmo. Então, ele está falando, vocês são religiosos e a religião que está representando Deus na terra é o judaísmo naquela época. Então, ele está falando que Deus vai tratar primeiro com aqueles que são deles, depois com os outros. Mas ele vai tratar, não é? Vai trazer tribulação e angústia para aqueles que praticam o mal, e glória e honra para aqueles que praticam o bem.
Não interessa se eles são descendentes de Abraão ou não, porque para Deus, versículo 11 fala assim, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Ou seja, Deus não faz acepção de pessoas, tanto para abençoar, como também para derramar juízo. Ele não é porque um é descendente de Abraão ou não, porque é de Israel ou não, que ele vai deixar de exercer juízo. Ele exerce juízo e abençoa, independentemente de quem seja. Isso vai depender da forma como nós vivemos, nos comportamos e nós fazemos as nossas decisões e escolhas na nossa vida. Porque Deus, versículo 11 do capítulo 2 de Romanos fala, porque Deus não faz acepção de pessoas. Ou seja, para Deus não existe acepção de pessoas. Nós fazemos, mas ele não. Não é? Se ele tiver que abençoar, ele abençoa, seja lá quem for. E se ele tiver que exercer juízo, ele exerce juízo em qualquer pessoa, seja qualquer que seja essa pessoa. Não é? Todos nós, sem exceção alguma, estamos debaixo de 3 leis. Eu sempre falo isso. Todos nós estamos debaixo de 3 leis. As leis espirituais, que são as leis divinas, as leis de Deus, do Deus absoluto, que são leis absolutas. Não é? Porque nós falamos de leis, mas não é a melhor forma de vida, de vivermos melhor a nossa vida. E aí nós falamos que é lei, mas não é, que é o melhor, é o que nós devemos fazer. Então nós estamos debaixo de 3 leis. As leis espirituais, que são as leis divinas, as leis de Deus, do Deus absoluto. As leis humanas, que são as leis sociais, da vida social, não é? Que está relacionado com aquilo que é relativo. E as leis naturais, que são da natureza, que estão ligadas à limitação da nossa vida, ao cuidado que devemos ter com a nossa vida em todas as áreas. Então, cada um de nós vai prestar contas de tudo, tanto para com Deus, para com a sociedade e para conosco mesmo. Para com nós mesmos, conosco mesmo, perdão. Né? Para com cada um de nós mesmo. Lá na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 28, está escrito assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, porque ele está falando da ceia do Senhor. Mas ele está dizendo, se você tiver que examinar, examine a sua vida, a si mesmo, porque cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então, pare de ficar examinando a vida dos outros, examine a sua vida, porque você vai dar conta da sua vida, assim como eu vou dar conta da minha vida. E cada um de nós vai dar conta de si mesmo a Deus. Lá em Mateus capítulo 16, versículo 24, Jesus falando com os discípulos, ele fala, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então ele está tratando sempre com o si mesmo, comigo mesmo, com o meu eu, com o meu ego, com o seu eu, com o seu ego. Não é com o do outro, mas é com cada um de nós. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Examine-se o homem a si mesmo, porque cada um dará conta de si mesmo. Será que nós estamos entendendo isso? A seriedade do si mesmo e não do outro, mas da minha vida em particular. Lá em Lamentações, né, o apóstolo, profeta Jeremias, quando escreveu o livro de Lamentações, lamentando por causa da situação do povo de Israel, no capítulo 3, versículo 39, ele faz uma pergunta: de que se queixa, pois, o homem vivente? De que se queixa, pois, o homem vivente? Aí ele responde assim: queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Para de ficar queixando dos outros e queixa-se dos seus próprios pecados. Por quê? Porque cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então, cada um de nós prestará conta diante de Deus da sua própria vida. Quando aprendemos a cuidar bem da nossa própria vida, aprendemos e entendemos que precisamos também cuidar bem da vida do próximo, não é? Para que ele seja abençoado.
Aí, então, quando nós entendemos isso, nós paramos de julgar o próximo, de exigir do próximo, de ficar medindo o próximo, de ficar examinando o próximo e passamos a ser exemplos para o próximo. Eu passo a ser um exemplo para o próximo e eu passo a amar e a ajudar o próximo e não julgar o próximo. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Nós vamos prestar contas diante de Deus, do diabo, dos homens na sociedade e de nós mesmos. E de nós mesmos. A responsabilidade é individual, ou seja, é de cada um, não é do outro. Não reclame daquilo que você permite na sua vida, porque tudo que nós temos e fazemos depende de nós mesmos. Quando não quer, dois não brigam. Então, tudo vai depender de mim. Então, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Interessante que quando Deus deu as leis lá para Moisés, lá no Sinai, no capítulo 20 de Êxodo, versículo 5, ele fala assim, quando ele está falando sobre a idolatria, para os homens não fazerem outros deuses, não servirem outros deuses, não adorarem outros deuses, não fazerem imagem de escultura, ele fala assim, porque eu visitarei. Eu quero que você entenda isso aqui. Eu visitarei a iniquidade do pai nos filhos, ou dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, ou que me desobedecem, que me desagradam. Então Deus está falando, é melhor que vocês caminhem certos e justos e passem a viver uma vida melhor, porque eu visitarei a iniquidade. Eu vou estar pesando sobre a vida dos seus filhos também a iniquidade dos pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Só que o povo falou, não, isso não está certo, não. Por que é que, se meu pai está fazendo coisas erradas, eu vou colher o fruto? Não é? O fruto do erro do meu pai. Eu vou trazer sobre a minha vida condenação também. Eu posso até colher consequências, não é? Consequências, mas não o fruto do pecado do pai. Eu não vou receber a condenação do meu pai na minha vida. E eles então não aceitavam isso. Mas Deus havia dito lá para Moisés, lá no Monte Sinai, visitarei a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me obedecem. Ou seja, quando ele fala visitarei, ele está dizendo, eu cobrarei até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então, o povo ficou sem entender e sem aceitar isso. E passou a haver um provérbio em Israel. E os filhos falavam assim, os nossos pais comeram uvas verdes e os filhos nasceram com os dentes embotados. Ou seja, os nossos pais pecaram e nós trazemos a mancha do pecado dos nossos pais. Não está certo, não. E Deus usou o profeta Ezequiel, lá no capítulo de número 18, Ezequiel, capítulo 18, versículos, deixa eu ver aqui, de 1 a 4, só para nós ganharmos tempo, 18 de 1 a 4, e o versículo 20 que eu quero ler. Fala assim, olha que coisa séria, agora é Deus falando por causa desse provérbio. Olha aqui, capítulo 18, né? Até tem um título aqui na minha Bíblia, na minha tradução, fala assim, a responsabilidade é pessoal. E hoje a nossa palavra é cada um dará conta de si. Ou seja, a responsabilidade é individual. E nós vamos ler aqui em Ezequiel, capítulo 18, de 1 a 4, que fala, veio a minha palavra do Senhor dizendo, que tendes vós que acerca da terra de Israel, proferis esse provérbio dizendo, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que nasceram embotados.
Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direis este provérbio em Israel. Vocês não vão repetir mais esse provérbio em Israel. Eis que, olha o versículo 4, eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, e também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Ou seja, eu não vou cobrar, eu não visitarei a iniquidade dos pais nos filhos. Vamos parar com esse provérbio hoje. E olha o que ele diz no versículo de número 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre ele. Ou seja, cada um vai dar conta de si, dos seus atos, das suas escolhas, das suas preferências, daquilo que faz, tanto de bom quanto de ruim. Ninguém vai levar a culpa do pecado de ninguém. Cada um dará conta de si. Será que nós estamos entendendo isso? Não é? Não haverá mais esse provérbio em Israel. A alma que pecar, essa morrerá. Cada um, pois, dará conta de si e não o outro, não é? E às vezes as pessoas falam, mas o fulano me fez pecar. Ele não te fez pecar, não. Você pecou porque quis. Você pecou porque quis, porque você também gostou, porque você também desejou, porque senão você não teria pecado. Você teria dado um fora no outro. Você não deu fora, é porque você também desejou. E cada um dará conta de si. Não é? Lá em Gênesis capítulo 39 fala de José. Quando a esposa de Potifar tentou agarrar José, ele fugiu dela. Então, a esposa de Potifar, José não disse, me fez pecar, não. Ele falou, eu saí fora. Então, só não sai fora quem também deseja, quem também quer. Porque cada um dará conta de si. Por isso que lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18, fala, fugir da impureza. Fugir da impureza, não é? Aí ele fala daquele que pratica o pecado contra o seu próprio corpo, mas ele fala, fugir. Como José fugiu, fugiu. Se você não fugiu, é porque você quis também. Então, cada um dará conta de si. O outro me fez pecar. Não, você pecou com o outro, porque você quis. Você pecou com o outro porque você quis. Estão entendendo? Então, cada um dará conta de si. Todas as pessoas, todo ser vivente, todo ser humano, passa por fases, ciclos, lutas, provações, testes, etc. Não é? Todos nós passamos por lutas, por testes. Lá no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, do versículo 24 a 27, ele fala sobre aquele que ouve as minhas palavras e pratica, não é? Esse é o homem sensato, é o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, e quando vem a tempestade, vem o furacão, venha o que for, tudo vai ser danificado do lado, mas a sua casa não vai cair, porque ela está construída na rocha. Mas aquele que ouve e não pratica, esse é o insensato, que está construindo a sua casa sobre a areia, e a mesma tempestade que vem para ele, vem para o justo. A mesma tempestade que vem para o justo, vem para o injusto. Só que aquele que ouve e pratica, a sua casa está construída na rocha e não vai cair. Mas aquele que ouve e não pratica, a sua casa está construída sobre a areia, o seu alicerce é fraco, então a casa vai cair. Então nós temos que tomar cuidado, porque a questão da consequência é de cada um individualmente. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Lá na segunda carta do apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 4, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 8 e 9, ele fala assim, em tudo, somos atribulados, mas não angustiados, perplexos,
mas não desanimados, abatidos, porém não destruídos. Então, em tudo, nós somos atribulados, em tudo nós somos ficamos perplexos, abatidos, mas não nos deixamos ser destruídos, porque nele nós somos mais do que vencedores. E isso vai depender da vida de cada um. Mas todo mundo passa por luta, por perplexidade, por abatimento, mas vai depender da vida que cada um tem com Deus, do alicerce que cada um tem na sua vida em todas as áreas. Mas o fato é que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Cada um de nós vai dar conta de si mesmo a Deus. Olha, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 5, capítulo 5 de Romanos, versículos de 1 a 5, olha o que o apóstolo Paulo fala. Deixa eu ver aqui. Preste atenção nisso aqui. Preste bastante atenção nisso aqui. Romanos, capítulo 5, de 1 a 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes. E gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. Agora preste atenção nisso aqui. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Mas nós não vamos gloriar somente nas coisas boas, mas também nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Esperança. Então, nós vamos ter atribulados, vamos passar por lutas, já somos, passamos sempre por muitas lutas, muitas tribulações, mas nós somos fortalecidos e nós passamos a ter esperança em Deus. Olha, Filipenses, o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, no capítulo de número 4, Filipenses, capítulo 4, versículos de 10 a 13, o apóstolo Paulo fala o seguinte, de 10 a 13, Filipenses, capítulo 4, de 10 a 13, preste atenção. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. O apóstolo Paulo está agradecendo aos filipenses. Agora, olha o que ele diz aqui no versículo 11. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim também como de abundância, como de escassez. Aí o versículo 13, ele fala assim, tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, eu posso passar por tudo isso naquele que me fortalece. Eu posso ter ou não ter. Eu posso ter em abundância ou em escassez. Eu posso até passar fome, mas eu vencerei, porque tudo posso naquele que me fortalece. Então, cada um de nós vai dar conta de si, tanto na abundância quanto na escassez, tanto na alegria quanto na tristeza, porque quem nos fortalece é o Senhor em todas as áreas da nossa vida. Lá na carta de Tiago, no capítulo de número 1, olha que coisa impressionante isso aqui. A carta de Tiago, capítulo de número 1, versículos de 2 a 4, ele fala assim, meus irmãos,
tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Ah, não. Esse versículo aqui não é para mim. Eu estou passando por grande luta e você vem falar comigo para eu ficar alegre? Pois aqui Tiago está falando, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. As provas, as lutas nos fortalecem e nos colocam fortes diante de Deus, e nós deixamos de ser pessoas enfraquecidas, fracas, deficientes espiritualmente. Nós passamos a ser pessoas fortes que confiam realmente no Senhor para fortalecer a outras pessoas. Mas isso é individual, porque cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Os crentes hoje não querem definitivamente, nem admitem passarem por qualquer tipo de luta, de provação, de dificuldade, de privação, né? Muitos querem ouvir aquela palavra que o inimigo falou para Jesus: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Vocês estão entendendo que seriedade disso? Não, eu tenho que ter porque o Senhor prometeu, porque eu estou pedindo, porque eu creio. Será que eu tenho que ter? Será que Deus não está tratando, não está falando com cada um de nós? A vida não é fácil para absolutamente ninguém. Nem para mim, nem para você. Para ninguém. A vida não é fácil para absolutamente ninguém. Todos nós que estamos, agora eu vou falar sobre todos nós que estamos aqui vivendo nos Estados Unidos, não é? E que hoje estamos um pouquinho mais estabilizados, legalizados e firmados, e já temos alguma coisinha, não é? Todos nós passamos e ainda continuamos a passar por muitas lutas, por muitas provas, por muitas privações, por dificuldades, não é? O que sempre nos dá vitória e bom êxito é a nossa fé e confiança em Deus. O nosso esforço, que é muito grande. A nossa perseverança, que não é fácil. O nosso trabalho, sem ficar escolhendo as coisas que vamos fazer. O nosso trabalho, sem ficar escolhendo. A nossa submissão a quem de direito, porque temos que ser submissos a patrões e a leis, a um tanto de coisa, não é? A nossa dedicação e o melhor trabalho que fazemos, aonde temos que trabalhar, a nossa resignação e principalmente humildade. Tudo isso é que nos dá vitória, é que nos ajuda, é que nos fortalece. Se os nossos filhos hoje venceram e estão vencendo, é porque nós procuramos fazer o nosso melhor lá atrás, anos atrás, sem ter recebido o que eles hoje recebem. Porque nós lutamos e conseguimos. Então, hoje eles estão 1000 vezes melhor do que nós, que chegamos antes, anos atrás, sem falar inglês, sem conhecer ninguém, sem saber nada, aprendendo tudo, começando tudo do zero. E hoje temos os nossos filhos abençoados, formados, estudados, trabalhando, vencendo e tendo tudo o que nós nunca tivemos lá atrás, não é? Eles nunca saberão na íntegra tudo o que passamos e enfrentamos para que eles pudessem ter o que hoje têm e estar aonde estamos. Será que nós estamos entendendo isso? Cada um de nós dará conta de si. Eu gostaria de lembrar aqui Jó. O livro de Jó tem 42 capítulos. E nós conhecemos a história de Jó, eu não vou entrar em detalhes da história de Jó.
Mas lá no capítulo 1, versículo 8, num diálogo de Deus com Satanás, Deus fala para Satanás, faz uma pergunta para o Satanás. Você já observou na terra que não há nenhum homem como Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal? E o Satanás falou, mas é lógico que ele é íntegro, reto, temente ao Senhor e se desvia do mal. O Senhor dá a ele tudo. O Senhor faz tudo por ele. O Senhor o bajula, o Senhor cuida, o Senhor o cercou com sebe, com uma cerca que ninguém chega perto dele. Mas deixa eu tocar nele, que o Senhor vai ver lá na frente. O Senhor verá lá na frente que ele vai blasfemar na tua face. Olha o atrevimento do diabo. Se o diabo teve coragem de falar isso com respeito a Jó, que era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal, o que é que ele não fala de mim e de você? O que é que ele não tenta fazer contra nós, nos acusando diante de Deus? Então, o diabo falou para Deus, deixa eu tocar nele, que o Senhor verá que ele vai blasfemar na tua face. E sabe de uma coisa? Aquele homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal, homem dizimista, homem fiel, homem que obedecia toda a lei. Esse homem Deus permitiu que o diabo tocasse nele, nas coisas dele, em tudo dele. Vocês já pensaram? E hoje nós, porque não temos um trabalho, ou porque perdemos um trabalho, ou porque perdemos $10, $50, nós começamos a falar um monte de bobagem, um monte de coisas. E até falamos, duvidamos se Deus está conosco e se temos a bênção de Deus. Pois Jó, Deus permitiu que tudo fosse tocado. E lá no capítulo 1, versículo 22, o versículo 21, Jó fala, nu eu saí do ventre da minha mãe e nu eu voltarei. E bendito seja o nome do Senhor. E o versículo 22 fala, em tudo isso que ele passou e perdeu e foi tocado terrivelmente, em tudo isso Jó não pecou e muito menos atribuiu a Deus culpa alguma. E nós? Com pouca coisa que nós perdemos. Ah, está difícil um trabalho, está difícil arrumar um lugar, está difícil isso, está difícil não sei o quê. Vamos colocar nossa vida diante de Deus, porque Ele quem abre e fecha a porta. A porta que Ele abre, ninguém fecha, mas a porta que Ele fecha, ninguém abre. E Ele sabe por quê. Ele sabe por quê de todas as coisas. Não é? Então, Deus trata com cada um de nós e Deus permite determinadas situações com cada um de nós, com todos nós. Todos nós passamos por lutas, todos nós passamos por privações, por dificuldades. E nós precisamos lembrar que cada um dará conta de si mesmo a Deus. De si mesmo a Deus. Quando nós olhamos no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 22, Lucas, capítulo de número 22, do versículos 31 e 32, Jesus estava com os discípulos, havia acontecido a ceia, e aí Jesus vira para Pedro e fala algo sério para Pedro. Capítulo 22 do Evangelho de Lucas, versículos 31 e 32, está escrito assim, Jesus virou para Pedro e falou, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Então Deus, Jesus, estava dando uma advertência para Pedro. O diabo está insistindo para te colocar à prova. Ele está insistindo, igual ele insistiu com o pai,
para que perturbasse Jó. Ele está insistindo para que te coloque à prova. E ele quer te peneirar, ele quer te passar na peneira. Ele quer fazer com que você passe por lutas bem difíceis para ver se você permanece firme. E Jesus não disse, eu repreendi Satanás, não. Jesus falou assim, eu roguei por você, para que a tua fé não enfraqueça, não desfaleça. Você vai ter dificuldade, mas quando você estiver forte, se converter, então fortalece os seus irmãos. Mas o diabo está querendo te peneirar. E será que o diabo não quer peneirar a minha e a sua vida? Será que ele não fica tentando e perturbando o Senhor o tempo todo? Não gosta, está escrito em Apocalipse, que ele é o acusador dos servos de Deus? O tempo todo, dia e noite. Será que ele não fica reclamando para falar, deixa eu mexer com fulano, com ciclano, que o senhor verá se ele realmente é firme mesmo? Se ele não vai sair brigando, mudando de igreja, pulando de lugar em lugar e falando mal, vai para uma igreja, fala mal do pastor de onde foi, fala mal da igreja para onde foi, vai para o outro e sai de lá. Deixa eu cutucar que o senhor verá, o senhor vai entender qual que é realmente a atitude dessa pessoa, qual que é realmente o comportamento. Jesus não precisa disso não, porque ele já sabe. Deus já sabe todas as coisas. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Ele conhece todas as coisas. Mas uma grande verdade é essa, que o diabo quer nos peneirar. Mas nós precisamos lembrar que o diabo peneirando ou não, seja o diabo, seja irmão, seja lá quem for, cada um de nós vai dar conta de si mesmo a Deus. Vai depender muito mais de cada um de nós, da nossa atitude, da nossa reação, de como enfrentamos e passamos, do que do outro, do que das pessoas e do que de Deus. Jesus falou, eu estarei rogando para você, para que a sua fé não fortaleça, não enfraqueça, mas que você seja fortalecido. Lá na carta de Tiago, capítulo 4, versículo 7, ele fala assim, submetei-vos a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós, mas submeta-se a Deus. Você, eu ouço sempre, ore por mim, ore pela minha família, ore por isso. Eu posso orar, nós oramos sim. Mas tudo vai depender mais de você, de cada um de nós, do que da oração do profeta, da mensagem do profeta, do ato profético, seja lá o que for. Da intercessão do pastor, da igreja. Tudo depende de cada um de nós. A intercessão é para nos fortalecer, nos abençoar, e para que Deus nos abençoe, nos ajude. Mas Deus vai nos abençoar se eu merecer. Porque cada um receberá conforme as suas atitudes. Se eu ouço e pratico, a minha casa não cairá. Mas se eu ouço e não pratico, a minha casa cairá. Não é mesmo? Lá em Deuteronômio 28 fala que aquele que andar conforme a obediência, colherá os frutos da obediência. O que anda na desobediência, colherá as consequências da desobediência. Então, a intercessão é uma maravilha. A oração é uma maravilha, porque nos fortalece. E fortalece, sabe quem? Aquele que quer obedecer e que quer fazer o certo. Não é aquele que quer viver de qualquer jeito, não. Porque não é a minha oração que vai abençoar a vida da outra pessoa, não. Vai fortalecer se ele tomar uma posição certa. Se não, não. Se não, não. Porque tudo depende de cada um de nós, das nossas decisões, das nossas escolhas, das nossas preferências, das nossas atitudes, das nossas decisões. Porque cada um de nós dará conta de si mesmo. Por isso, temos que estar em comunhão com Deus, para nós sabermos como ajudar as pessoas, até quando ajudar, e se devemos ou não ajudar. Porque se a pessoa está em desobediência, quem ajuda uma pessoa em desobediência, colherá o fruto da desobediência do outro também. Quem apoia uma pessoa rebelde, colherá os frutos da sua rebeldia. Deus falou com Samuel. Por que você está com pena de Saul, quando eu já o rejeitei? Até quando você vai ficar tendo pena de Saul e ajudando, quando eu já o rejeitei?
E até quando nós vamos ficar ajudando pessoas que nós sabemos que não são firmes e não querem nada com Deus? Elas só querem a nossa ajuda. Elas só querem o nosso benefício. Outro dia alguém virou para mim e perguntou: o que é que a igreja vai fazer em relação ao fulano? Eu falei: a igreja é você, a igreja sou eu. O que é que nós vamos fazer? Não é o prédio, não é a instituição, não. Instituição é para o mundo. Prédio é para quem não tem entendimento. E igreja é corpo de Cristo, que sou eu e é você. Nós somos a igreja. Vocês estão entendendo, meus amados? Agora, nós fazemos conforme a direção de Deus, porque quem age sem o senso, sem o entendimento e sem a direção de Deus, vai colher fruto para si também. Porque cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Romanos 14, 12 fala: assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Lá em Apocalipse, capítulo de número 22, do versículo de número, deixa eu ler do 10 em diante, fala assim: disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras, porque cada um de nós dará conta de si. Cada um de nós dará conta de si. O versículo de número 14 fala: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que eles assistam o direito da árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Agora o 15 fala: fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira, o engano. Não é? O versículo de número 17 fala: o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Só vem aquele que quer. Só bebe da água viva de graça aquele que tem sede. Cada um. Romanos capítulo 14, versículo 12. Assim, pois, dessa forma, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Eu vou dar conta da minha vida. Eu tenho esposa, tenho 2 filhos, um filho e uma filha e um genro. Mas eu não vou dar conta da vida deles, nem da minha esposa, que é um comigo. Eu vou dar conta da minha vida. Ela vai dar conta da vida dela. Os nossos filhos, da vida deles, e o nosso genro, da vida dele. Eu sou pastor, pela misericórdia de Deus, na igreja, mas eu vou dar conta da minha vida e você da sua. Cada um de nós. Deus falou através de Moisés, lá em Deuteronômio: eu estou colocando os céus e a terra como testemunha, que eu tenho colocado diante de vocês o caminho, a bênção e a maldição. Está os céus, o mundo espiritual, e a terra, o mundo terreno, como testemunha de que tudo tem sido ensinado e falado. Escolhe, decide quem quer. Porque cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Ah, o fulano é o fulano. Você é você, eu sou eu. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós, nos ajude, nos abençoe, porque nós precisamos andar reto no caminho do Senhor. Deus abençoe.